Dr. Fábio Roé é graduado em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas, possui residências em Cirurgia Geral e Urologia, ambas pelo Hospital de Beneficência Portuguesa. É membro da Sociedade Brasileira de Urologia e membro titular da Confederação Americana de Urologia. É preceptor da residência do Hospital Nossa Senhora das Graças e Grupo São Pedro. Dr. Felipe Madeira, graduado em Medicina no Hospital de Clínicas de Porto Alegre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é urologista do Grupo São Pedro. Também é urologista da Policlínica Municipal de Gravataí e cirurgião geral no Hospital São Camilo de Esteio. Possui especialização em cirurgia geral e urologia pelo Grupo Hospitalar Conceição. Também gostaria de chamar para compor a mesa o Dr. Felipe Rocha. Passo a palavra ao Dr. Fábio para conduzir a atividade, lembrando que esse módulo tem um tempo total de 25 minutos. Por favor, Dr. Fábio. Boa tarde. Em primeiro, gostaria de agradecer ao Dr. Luciano pela oportunidade e apresentar o Dr. Felipe Rocha, urologista, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Universitário UBRA Canoas, que vai nos abrilhantar como uma palestra no módulo de andrologia. Seja bem-vindo. Boa tarde. Gostaria de inicialmente parabenizar o Grupo São Pietro, o Luciano em especial, e obrigado pelo convite. Eu fico muito à vontade em conversar, me sinto em casa por já participar desse grupo aí há um pouquinho mais de 9 anos. Vou falar um pouco sobre equipe multidisciplinar na andrologia, tratamento então de disfunção erétil e seus resultados. Me achei agora com isso. Bom, então, para onde vamos? Com certeza a disfunção erétil é algo que prejudica muito de sobremaneira os homens e a sua qualidade de vida e repercute isso no seu ambiente familiar. Nós sabemos que mulheres de homens que têm problemas de disfunção erétil acabam abandonando a atividade sexual, então é uma coisa que influencia o casal, a sua qualidade de vida desde sempre, desde os primórdios da humanidade, mas nós acabamos dando atenção a isso e achando alguma solução nisso lá pela década de 70, com algumas terapias psicológicas, bomba a vácuo, alguns tipos de prótese peniana que com o tempo foram evoluindo muito. Na década de 80, então, surgiram os tratamentos injetáveis, que eu vou falar logo a pouco sobre eles. Em 98, então, os inibidores da 5-fosfodiesterase, se achou que tinha se resolvido, então, aí, o problema dos casais, e dos homens em geral. Com uma série de complicações, o uso indiscriminado desse tipo de medicação acabou gerando muito medo na população masculina. Quem viu isso acontecer, eu não estava na urologia ainda, Quem viu isso acontecer acabou se abismando muito. Então, esse tratamento engloba principalmente os aspectos de bem-estar físico e mental dos relacionamentos dos homens em geral. E as estatísticas são alarmantes, É uma prevalência nos homens abaixo de 40 anos, cerca de 1 a 10%. Existem alguns estudos que mostram, principalmente em homens que não têm uma parceira fixa, acabam tendo mais disfunção erétil do que os homens que têm uma parceira fixa. Isso fala muito a favor de outras causas que não as causas orgânicas. 15% dos homens entre 40 e 50 anos, 30% até os 60, 40% entre 60 e 69 anos. Então, atinge todas as faixas etárias, é uma doença bem democrática e os números são enormes. Chegamos hoje a ter 30% dos homens com disfunção erétil no Brasil. Isso é uma casuística de 16 milhões de homens aí com esse problema. Então, eu costumo falar para os meus pacientes que esse é um sintoma e isso é a ponta do iceberg. Na verdade, eles têm uma doença multifatorial, de causa multifatorial,
e que nós estamos vendo apenas um sintoma disso. Então, é uma doença que tem fatores psicossomáticos, tem influência do déficit androgênico, do envelhecimento masculino, diabetes mellitus, obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia, doenças da próstata, quem urina mal faz sexo mal também. Doenças neurológicas, então aí é o escopo da disfunção erétil. É o pênis amigo, né? Importante a gente saber disso, é o pênis amigo. O homem que chega com disfunção erétil, nós temos que explicar para eles que eles têm uma chance de 45% a mais, que estão 45% mais propensos do que os homens sem disfunção erétil a ter algum evento cardiovascular em 5 anos. E eles têm um risco de 80% de ter alguma doença arterial coronariana em 10 anos. Então, nós temos que nos preocupar muito com esses homens devido a esses riscos multifatoriais aí, cardiovasculares. Bom, é muito importante a participação do parceiro na consulta, tá? Então, o parceiro, né, de homens com disfunção erétil, ela tem uma probabilidade de disfunção, de cessar a atividade sexual, são fonte de informações importantes, influencia na iniciação e adesão da terapia e tem um aspecto diagnóstico no tratamento, um acréscimo, uma melhora em torno de 58% a mais. Então, nós temos que, quando o paciente chega com disfunção erétil, nós temos que trazer a parceira, o parceiro para perto de nós, trazer, incentivar que o parceiro participe da consulta. Isso é muito importante. Bom, segundo o guideline do EAU, como é feito essa triagem aí, diagnóstico da disfunção erétil, história médica e psicossocial, identificar outras doenças sexuais associadas, causas comuns de disfunção erétil, fatores de risco reversíveis, avaliar o status psicossocial desse paciente, fazer um exame físico minucioso no paciente, deformidades penianas, sinais de hipogonadismo, doença da próstata e o status cardiovascular e neurológico, né? Então, será que esse paciente ele tem um status físico para encarar esse relacionamento aí ou não? Vamos iniciar uma terapia medicamentosa para esse paciente ou colocar uma prótese peniana nesse paciente. Será que ele vai ter status físico cardiovascular para não ter um evento cardiovascular durante a relação sexual? Temos que estar bem atentos para isso. Então, pacientes com risco baixo cardiovascular, nós podemos já iniciar algum tratamento para disfunção erétil. Os pacientes com risco intermediário, deve ser feito um teste de esforço e avaliar essa capacidade cardíaca do paciente. E, se o paciente tem alto risco, encaminhar esse paciente e referenciar para o cardiologista. Na minha prática clínica, se eu vejo que o paciente tem um risco intermediário para algum evento cardiovascular, eu já referencio para o cardiologista da equipe. Exames laboratoriais, glicose, perfil lipídico, testosterona e função tireoidiana e prolactina ainda não é um consenso no guideline. Bom, uma pergunta que eu sempre me faço quando chega um paciente com disfunção erétil: será que a causa é orgânica, psicológica, fundamentalmente, né? Logicamente que um paciente que tem uma disfunção orgânica e tem uma desilusão por apresentar uma disfunção erétil, né, um episódio de disfunção erétil, lógico que acaba influenciando psicologicamente esse paciente e o desempenho, com certeza, porque gera uma frustração. Então, sempre acabo me balizando, vendo que as causas psicogênicas, o homem vai ter, então, um início recente da disfunção erétil, perda imediata e completa
da disfunção, uma disfunção situacional por algum constrangimento, mas em outras ocasiões esse paciente tem ereção e ele apresenta ereções matinais. Pensa-se mais a favor de que o paciente tenha alguma causa orgânica da disfunção erétil, se esse paciente apresenta uma perda gradual da função, uma progressão dos sintomas gradual, uma disfunção global, né, sistêmica, como hipertensão, dislipidemia, insuficiência cardíaca, e ele apresente uma ereção fraca ou ausência ao acordar, matinal. Sempre na consulta, eu avalio, então, a parte medicamentosa, o que esse paciente utiliza de medicamentos que pode estar influenciando na ereção, como os tiazídicos, inibidores da ECA, inibidores dos canais de cálcio, beta-bloqueadores, inibidores da recaptação de serotonina, influencia muito no libido, e o nosso fator limitante aí dos usos dos inibidores da 5-fosfodiesterase, que são os nitratos. É uma consulta mais demorada e é muito comum no nosso consultório, vocês veem, o paciente chega com uma queixa lá de fluxo urinário diminuído ou outra queixa urológica qualquer, e no final, quando ele vai levantar da cadeira, ele fala: doutor, só queria dizer mais uma coisa. E volta para falar da disfunção erétil e aí começa uma nova consulta, né? Então, é uma consulta que nós temos que realmente dar atenção para o paciente, ouvir o paciente, ver o que ele tem para nos dizer e tentar, de certa forma, ajudá-lo. Então, é um paciente que, devido a frustrações, ele tem uma cobrança de performance sexual excessiva, muitas vezes. A privação do sono influencia nisso. Ritmo circadiano. Eu tive um paciente, ano passado, era um menino, tinha ali 24 anos, queixa de disfunção erétil, e o problema dele é que ele trabalhava durante a noite, dormia durante o dia. E eu orientei ele que tentasse mudar isso no seu trabalho, pedi lá para o chefe para mudar. Esse paciente, apenas com essa mudança, adequando o ritmo circadiano, já voltou a ter libido, ter desejo e não teve mais disfunção erétil por conta disso. Ansiedade é algo que influencia muito e hoje em dia no nosso meio isso tem se agravado cada vez mais com o uso do telefone. A gente o celular está sempre ligado, sempre, né, aqueles descansos cerebrais tão importantes que a gente tem que ter durante o nosso dia, acaba não tendo, porque sempre tem o estímulo das redes sociais e sempre nós estamos ligados ali no celular. Depressão, baixa autoestima, alto relato emocional. É importante durante a avaliação, né, ver como é que o paciente está sentindo estresse. E história de coerção sexual, que é algo difícil do paciente se abrir, mas é algo que ocorre muito, é mais prevalente do que nós imaginamos e é importante a gente estar aberto para o paciente se sentir à vontade de nos contar isso. A avaliação, então, vascular peniana, quando é necessário, né? Então, nós utilizamos ecodoppler com o prostadil, o TEF. Em pacientes com pós-trauma, cavernografia, arteriografia, numa avaliação terciária, e uma angiografia peniana para avaliar o fluxo venoso do paciente. Dentro de uma avaliação neurológica, alguns exames para avaliar a sensibilidade peniana. Então, monitoramento da atomicência e rigidez peniana com estimulação auditiva ou vibratória, neuroimagem com PET-CT, sistema nervoso somático com biotensiometria, resposta evocada sacral, velocidade de condução do nervo dorsal peniano e potencial evocado gênito cerebral. Já o sistema nervoso autônomo, quando existe algum déficit, nós podemos avaliar através da variabilidade da frequência cardíaca e resposta simpática da pele, teste sensorial térmico peniano, como na foto aqui
dá para ser visto. Mas, dentro dessa avaliação neurológica, também encaminho o paciente aí para uma avaliação com o neurologista quando eu vejo que existe algum déficit. Bom, pensando então, nos atentando para o tratamento da disfunção erétil, nós identificamos as causas curáveis de disfunção erétil, mudança de estilo de vida, modificação dos fatores de risco, fornecendo uma educação, aconselhamento aos pacientes e parceiras. Identificar uma necessidade de expectativa desse paciente, partilhar as decisões, e aí nós entramos para o escopo de tratamento com os inibidores da 5-fosfodiesterase, a farmacoterapia, com os tratamentos intracavernosos, quando há falha na terapia medicamentosa, bomba a vácuo. Em seguida, avaliar o sucesso do tratamento com o paciente, a satisfação no tratamento. Se o resultado for inadequado, aí nós reavaliamos as opções terapêuticas e, na falha disto, vamos para as próteses penianas, que existem aí os dois tipos, próteses penianas maleáveis, como vai ser sorteado uma aqui, e a inflável. Terapias alternativas, o que nós temos aí, né? Na verdade, nós não temos muita coisa de terapias alternativas. Foi feita uma série de estudos sem benefícios comprovados, com ensaios clínicos randomizados, controlados, que tragam um benefício para qualquer terapia alternativa, nem semente de abóbora. Mas existe um efeito placebo nessas terapias que podem chegar até 50%. Então, se o paciente chegar para ti dizendo que resolveu com isso, não desacreditem. Na verdade, nesse momento, o livro aqui, o texto, a página, o título do livro não seria o lado místico do comércio, mas sim o comércio do lado místico, né, no tratamento da disfunção erétil. Bom, então, aqui, nesse ponto, nós chegamos no tratamento, o que nós fazemos com esse paciente, né? Nesse ponto aqui, é onde entra o início da discussão do título da aula e da palestra, que seria o tratamento multidisciplinar desses pacientes, porque eu vejo que, nesse momento, esses pacientes eles iniciam uma maratona. Vejo que o paciente que precisa de uma equipe multidisciplinar, que chega no consultório, tu acaba dando vários papeizinhos para esse paciente. Tu vai no fisioterapeuta tal, tu vai no terapeuta sexual fulano, que é muito bom, cardiologista X, neurologista. Esse paciente sai cheio de papelzinho, com quilômetros para rodar, e acaba não aderindo ao tratamento, ele acaba não indo no psicólogo, não fazendo o tratamento adequado, não tendo o resultado que nós gostaríamos que o paciente tivesse, frustrando tanto o paciente no nosso tratamento, quanto nós também, né? Para nós buscarmos, então, a recuperação adequada da função sexual desse paciente. Tem alguns artigos que demonstram, nas maiores casuísticas de disfunção erétil, tanto pacientes com problemas neurológicos, de que a equipe, quanto de déficit hormonal, quanto de envelhecimento, de que a equipe multidisciplinar realmente faz a diferença na vida do paciente. Ele precisa ter um norte, ele acaba buscando o urologista, e nós sendo esse centro, né, e que nós damos o norte sendo a referência para o paciente, mas ele precisa de uma equipe multidisciplinar que atenda ele. Fisioterapeuta, o psicólogo, o cardiologista, o nutricionista, o preparador físico são fundamentais nessa equipe multidisciplinar do tratamento da disfunção erétil. Tá? Eu vejo que nós não estamos inventando a roda novamente, né? Nós precisamos aí de um time que aguerrido, com um líder que direcione forças para que esse paciente tenha
o tratamento e o resultado adequado para resolver o seu problema que influencia tanto na sua qualidade de vida e do casal também. Então, qual seria o foco, né? O foco no paciente, criando uma equipe multidisciplinar, resolver a sua queixa. Às vezes, o paciente chega com uma queixa, o médico foca numa outra queixa diferente, resolvendo, às vezes, um problema que não tinha a ver com a queixa principal do paciente, resolver a queixa do paciente com uma segurança no tratamento, um tratamento humanizado de atendimento, um tratamento personalizado e inovador para esse paciente, uma equipe multidisciplinar em um só local, otimizando o tempo do paciente, a adesão e confiança dele, que é tão importante para essa doença que preocupa tanto, uma excelente custo-efetividade, um banco de dados integrado, para que essa equipe multidisciplinar tenha acesso a todos os dados do paciente a qualquer momento, gerando uma satisfação e qualidade de vida. Aqui é o nosso serviço, nós estamos em fase piloto de um projeto multidisciplinar de atendimento em andrologia e disfunção erétil dos pacientes aqui de Canoas e região. Eu convido vocês a conhecer o Max Plaza, aqui, o nosso serviço aqui no prédio. Obrigado. Então, gostaria de agradecer ao Dr. Felipe pela essa excelente palestra. E alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, assim, eu acho que a gente encerra o módulo de andrologia e passo agora a palavra para o nosso companheiro. Muito obrigado.